Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conceitos de eletricidade básica e nós vamos ver sobre tensão, resistência e a lei de Ohms. Se lembra quando eu falei lá na aula de correntes elétricas? Se você não lembra, volta lá, assiste de novo. Eu expliquei sobre a tendência dos elétrons se moverem de forma ordenada. Eles estão dentro de um cabo de forma desordenada e quando é aplicado uma tensão ou uma força, como eu falei naquele momento, os elétrons eles tendem a se movimentar de forma ordenada. Essa tendência de se movimentar de forma ordenada, ela ocorre por causa da força que nós chamamos de tensão. Mas para entender o que é tensão, podemos fazer uma analogia com o sistema hidráulico. Imagine que nós temos duas caixas d'água e uma está a um nível de 5 metros e outra num nível mais baixo. Quando eu solto, imagine que eu tenho aqui um registro que quando eu abro, essa água que está na parte de cima do tanque, ela começa a fluir para a parte de baixo, a partir de uma determinada força, porque a força que eu tenho aqui é menor da que eu tenho aqui. Isso acontece porque eu tenho uma diferença de potência. Se eu fizer um sistema de carregamento onde a água que está na caixa de cima descer para baixo e eu retornar essa água para a caixa de cima, esse processo ele vai continuar de forma infinita. É aonde entra a nossa fonte, né? Então, a nossa fonte ela faz com que se permaneça essa diferença de potencial. Então, uma imagem para mostrar um pouco mais sobre essa analogia de tensão, se eu tiver duas caixas d'água, uma com 15 litros e outra com 30 litros, o circuito ou o duto ou o encanamento que vai ter uma força maior de fluxo de água é o de 30 litros. Concordam comigo? Então, se ou eu subir essa caixa ou deixar 15 litros de água aqui, vocês podem perceber na figura que quem está com 30 litros de água tem uma pressão maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tensão, quanto maior ela for, mais corrente ela vai fluir. É o que acontece aqui nesse sistema hidráulico. Na parte elétrica é a mesma coisa. Isso quer dizer que quanto maior a tensão, maior a corrente que vai passar por um sistema resistivo. Então aqui eu tenho um circuito onde eu tenho uma bateria de 1,5 volts, essas baterias normais que a gente tem, e um outro com duas baterias de 1,5 volts em série, fazendo com que a tensão ou a força aumentasse, consequentemente aumentando o fluxo dos elétrons. A medida para se medir a medida da tensão, ela é dada pela unidade volts. E como nos casos também da corrente, eu tenho seus múltiplos e submúltiplos. Eu tenho milivolts, eu tenho kilovolts, o megavolts e assim sucessivamente. São as escalas que a gente utiliza para fazer a medida dessa tensão. E os exemplos que eu tenho, os mesmos exemplos que a gente viu em relação à corrente ou ao ampere, a gente pode ter também em relação aos volts. Então, 1 kV equivale a 1000 volts. 1 milivolts equivale a 0,01 volts. 100 milivolts é igual a 0,1 volts, ou 1 volts é igual a 1000 milivolts. O sistema de medição que é utilizado para medir a tensão que é exercida em um circuito, nós utilizamos um aparelho chamado voltímetro. Como falei na aula passada, nós utilizamos um aparelho chamado multímetro, que tem essa opção de voltímetro.
Só que no caso do amperímetro, lá na aula de correntes, a gente abria o circuito, né, e colocava o multímetro no meio para que a corrente fluísse por dentro dele. No voltímetro, no modo voltímetro do multímetro, é diferente. Nós vamos colocar ele em paralelo com a carga. Neste caso, a nossa carga, ou quem está consumindo a corrente e a tensão, é a lâmpada. Então, quando eu coloco o multímetro de forma paralela à carga, eu consigo medir qual é a diferença de potencial ou qual é a tensão que está sendo exercida na lâmpada. Se eu fechar o circuito, eu vou ter qual é o valor da minha tensão. Tranquilo? Um outro conceito muito importante em relação à eletricidade básica é a questão de resistência elétrica. Como vimos na aula passada, todo o elétron, quando ele vai passar por um condutor, ele vai se movimentando. Não existe um condutor ideal. O que é isso? O condutor, ele sempre vai ter uma certa barreira, vai exercer uma certa dificuldade para que os elétrons passem. Então, essa dificuldade dos elétrons passar em diferentes materiais, no cobre ou em qualquer outro material, nós chamamos de resistência elétrica. Consequentemente, nós podemos dizer que a resistência elétrica é a oposição, é o método de oposição de fluxo da corrente. É como se fosse um registro. Se a gente fizer analogia com a parte hidráulica, a resistência é o registro, deixando passar mais ou menos elétrons. E para isso, nós criamos, ou foi criado, os resistores. Foram criados resistores, nós vamos ver mais para frente, porque vamos usar muitos resistores, até mesmo agora nessa parte de eletricidade básica, nós vamos utilizar eles para fazer os cálculos. E esses resistores, eles são utilizados para limitar a corrente que passa em determinados componentes elétricos. Tá? E esses resistores, eles foram criados de uma forma que você consegue, falando dos resistores que nós utilizamos nas nossas placas, que você vai ver no Arduino. No Arduino você não vai ver um resistor desse, porque são resistores SMD. Esse resistor é um resistor que nós chamamos de PTH, PHT, na verdade, que são resistores que você fura a placa e passa ele. Mas esses resistores, vocês, se estiverem em mãos o kit, vão ver vários deles. E em cima deles, você terá todas as cores, mostrando qual é o valor desse resistor. No nosso exemplo aqui, eu tenho um resistor que eu tenho as cores amarelo, roxo, vermelho. Sempre lembrando que para determinar qual é o valor do resistor, pegamos sempre o ponto ao contrário da borda, onde tem a faixa dourada ou prateada. Porque a faixa dourada e prateada é a faixa que informa qual é a tolerância desse resistor. Que tolerância é essa? Quando é fabricado o resistor, você fabrica diversos, milhares de resistores e pode ter uma variação do valor de resistência dele, né? E esse valor de resistência, com essa faixa dourada, ele diz que vai variar de mais ou menos 5%, e com a faixa prateada, ele vai variar de mais ou menos 10%. Então, toda vez que você pegar o resistor, para você saber o valor dele, você começa da lista ao contrário da lista dourada ou prateada. Neste caso, nós temos um resistor de amarelo, que eu tenho aqui, ó, primeira banda, amarelo, 4, segunda banda, roxo, 4, 7, e terceira banda, que é o multiplicador, que é o 2. Então, eu vou fazer 4, 7, 47, 2. O 2 quer dizer que eu tenho que multiplicar por 100. Então, aqui vocês vão ver aqui, ó, se tivesse um marrom na parte inferior aqui, eu multiplicaria por 10.
Como foi por 2, é por 100. Se fosse por um laranja, eu multiplicaria por 1000 e assim sucessivamente. No nosso caso aqui, eu tenho um resistor de 4.700 ohms, ou 4K7, se eu não me engano. Então, vão ser 47, né, vezes 100, dá 4.700 ohms. Isso quer dizer 4,7 quilo-ohms. Tranquilo? Iremos fazer exercícios, iremos na prática também verificar isso, mas que fique bem claro como que funciona essa medição ou essa análise de qual é o valor do resistor. Eu deixei para vocês também alguns aplicativos referente a como trabalhar com eletrônica, com eletricidade, e um desses aplicativos é o Eletrocalc. Vocês podem ver aqui. Esse Eletrocalc, ele tem a opção aqui, ó, de resistor. Se eu clicar em cima dele, ele vai me aparecer essas opções para me definir qual é o valor do resistor. Então, eu posso marcar aqui o amarelo, né, o roxo e o vermelho, que já está marcado. E ele me deu um resistor nominal de 4.700 ohms, ou 4K7. E ele já me dá o valor da resistência mínima e da resistência máxima a partir da variação de 5%. Se eu colocar de 10%, ele vai me mostrar também qual é a variação. Quanto menor for essa variação, mais caro é o resistor. Beleza? Tranquilo. Vamos seguir. A medida que a gente já viu antes, mas a medida que é feita de resistores é na unidade ohms. E ele também tem os seus submúltiplos e múltiplos. Tá? Como acontece na corrente, na tensão e agora na resistência, todos eles nós teremos múltiplos e submúltiplos. Então é muito importante entender esse conceito para que, quando tivermos mexendo com os componentes eletrônicos, quando a definição dele vier dizendo que para que ele funcione, precisa-se de uma corrente de X miliampere passando por ele, mas é necessário uma resistência de tantos ohms, nós sabemos quais são os submúltiplos e múltiplos que estão relacionados. Beleza? Para fazer medida de resistores, nós também vamos usar o multímetro. E dentro dele, esse aparelho ele é chamado de ohmímetro. E ele também está intrínseco, ele está dentro do multímetro. Então, no nosso multímetro a gente já aprendeu como medir corrente, que é medir o circuito de forma serial, colocar o multímetro no meio. Como medir a tensão, que é colocar o multímetro de forma paralela à carga. E agora, como medir qual a resistência dos resistores, ou resistência de algum determinado componente. Neste caso, a gente vai pegar as pontas do multímetro e colocar nas duas pontas do resistor. Quando eu coloco as duas pontas em cada polo do resistor, na verdade não é polo porque o resistor ele não é um componente polarizado, mas em cada canto do resistor, eu vou conseguir ter a medida de resistência dele. Só já salientando algumas coisas que nós podemos medir na escala de ohms, ou um ohmímetro no multímetro, é verificar se existe algum curto. E curto nada mais é do que nenhuma resistência. Então, resistência zero. E uma resistência zero, ela é determinada como um curto. Já se não conectarmos uma ponta na outra, nós temos uma resistência infinita. Isso quer dizer que o circuito está aberto. E com essas três grandezas já definidas, a corrente, a tensão e a resistência, um cara chamado George Ohm, ele verificou a relação entre essas três grandezas. A corrente, a tensão e a resistência. Essa figura ela exemplifica muito bem o que é cada um. A tensão fazendo força para que a corrente possa fluir e a resistência segurando para que ela não passe.
E ele criou uma fórmula, e essa fórmula ela diz o seguinte, que a diferença de potencial, que é a tensão, entre dois pontos de um elemento do circuito é proporcional à corrente elétrica. Isso quer dizer que nos torna a fórmula de V, de tensão, é igual a R, de resistência, vezes I, que é a intensidade de corrente. V, a unidade dela é volts, R, a unidade de ohms, e I, a unidade de ampere, como vocês podem ver no triângulo da fórmula de lei de Ohms. Na prática, verificando como é que isso funciona, nós também podemos pegar um exemplo que o pessoal usa muito, essa questão de o círculo ou o triângulo da lei de Ohms, e você colocar o dedo em cima do que você quer, e aí você tem qual é o cálculo que você precisa fazer. Se eu quero uma corrente, eu boto o dedo em cima, e aí eu vou ter a tensão sobre a resistência. Se eu quero a resistência, e colocar o dedo em cima da resistência, eu vou ter a tensão sobre a intensidade de corrente. Ou, se eu quiser a tensão ou corrente entre os pontos, eu tenho a corrente vezes a resistência. No modelo prático, já praticando aqui essa questão da utilização da lei de Ohms, nós temos um circuito onde eu tenho uma fonte de 12 volts que flui uma corrente de 2 amperes, mas eu não sei qual é a resistência desse circuito. E aí, para que possamos calcular isso, utilizamos a lei de Ohms. Vamos lá. Se a tensão é igual a resistência vezes a corrente, eu tenho a tensão, que é 12, não tenho a resistência, vezes 2, que é a corrente que eu tenho também. Fazendo a jogada matemática, passando 2 para o outro lado da igualdade, eu tenho 12 dividido por 2, com o resultado de 6 ohms. Essa lei, esses cálculos, eles vão ser utilizados para o resto da vida em relação à eletricidade. Isso é usado em todo o ramo da eletricidade, a lei de Ohms. Para definir e terminar essa aula, só fundamentando o que tudo isso gera, e para que tudo isso ocorra, é necessário ter um circuito elétrico. E como eu falei na aula passada, um circuito elétrico ele é composto por uma fonte, neste caso aqui, o Arduino está sendo uma fonte, né? E ele tem uma diferença de potencial aqui dos dois pontos, onde está ligado o LED e o resistor. Eu tenho um condutor, que é por onde vai passar os elétrons, tá? Eu tenho os componentes, que aí são chamados de carga. Então, o resistor e o LED, eles são os caras responsáveis por consumir, né, essa corrente a partir da tensão aplicada. Então, chegamos ao ponto de entender muito bem o que é a eletricidade e quais são os componentes que compõem o processo de medida, de verificação e de utilização da corrente elétrica, da tensão e da resistência. Tranquilo? Vamos, abaixo eu vou deixar alguns exercícios para vocês exercitarem, né? A próxima aula nós vamos ver cálculos de interação com esses circuitos para que a gente possa fundamentar mais ainda essa parte de eletricidade básica. Espero vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.